Bom, olá a todos. A primeira coisa que eu vou fazer hoje é falar sobre o material que eu postei aqui, né, no Moodle, um material novo, né? Eu vou mostrar cada uma das coisas, tá bom? Então, a primeira coisa é aquilo que a Elo pediu numa determinada aula, que eu organizei agora, né? E postei aqui, ó, nesse tópico geral, que é o primeiro tópico da disciplina, né? Eu postei aqui o último item, atividades cronograma, tá? Então, se vocês abrirem aqui, ó, né? Aqui tem todas as aulas, né? Que faltam, as que já foram dadas também, né? Então, esta de hoje é do dia 6 de outubro, né? E depois, daí tem que prestar atenção, porque em outubro nós vamos ter somente no dia 6, no dia 22, no dia 27. Daí em novembro tem várias, algumas semanas vai ter mais de uma aula, né? E depois em dezembro vamos ter duas, né? Então tem que prestar atenção nisso aqui, porque já não vai mais ser toda segunda como vinha sendo até então, né? Daí a Elo tinha pedido, o que a Elo tinha pedido era isso aqui, ó. As atividades, né? Então aqui eu coloquei a data em que eu pretendo apresentar as atividades. Então, como nas outras disciplinas, vão ser várias atividades valendo um ponto cada, né? O meu plano é que sejam 11 atividades, ou seja, vocês podem deixar de fazer um, né? E a gente está aqui, ó, né? Então, sobre o Fernando Pessoa, que tem ele ortônimo, né? Pessoa ele mesmo, e os heterônimos. O Alberto Caeiro, que eu vou falar hoje, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, que eu vou falar nos próximos encontros. Eu pretendo formalizar a atividade, ou seja, enviar por escrito, tudo no último dia aqui, 27, né? Significa que vocês vão ter um mês, né, até o dia 27 de novembro para fazer. Só que já pode ir pensando, certo? Então, talvez mude alguma coisa, mas a minha ideia é essa daqui, né? Então, temos esses autores, o Pessoa com seus heterônimos, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Flor Bela Espanca. Daí tem esses momentos, né, ou essas fases, né, do modernismo, presencismo, neorrealismo, surrealismo e os contemporâneos, né? Então eu pretendo passar uma atividade só sobre os autores. Então, a Flor Bela Espanca, uma atividade Mário de Sá Carneiro ou Almada Negreiros, uma atividade presencismo, uma atividade neorrealismo, surrealismo e uma atividade sobre os contemporâneos, né? Daí vai dar vai dar 11 atividades, tá bom? E também, se for pensar assim, na verdade, quanto mais atividades passarem de 10, na verdade é melhor para vocês, né? Mas com isso eu quero dizer o quê? Quero dizer que eu ainda não defini exatamente quais atividades de quais autores, né? Mas vai seguir mais ou menos esse esquema aqui, tá bom?
Tá. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar no Moodle do que foi postado, né? Então tá aqui, ó. Depois, na aula passada, nós vimos aqui o Fernando Pessoa, né? A gente viu, eu dei a aula a partir desse slide aqui, né? E daí eu mostrei também para vocês todo o material. Bom, aqui eu acrescentei esse aqui, ó, o guardador de rebanhos. E eu vou explicar por quê. Então, o guardador de rebanhos é o principal poema do Alberto Caeiro, que é o heterônimo que nós vamos ver hoje, né? No livro que está postado lá, que já estava postado lá, que tem esse Poemas Completos de Alberto Caeiro, né? Tem o guardador de rebanhos, né? Só que eu achei um pouco ruim porque não tem as divisões em estrofes, né? O guardador de rebanhos é um poema em várias partes, né? Essas partes são numeradas, ou às vezes elas são conhecidas pelo primeiro verso, né? Mas a edição que eu tenho, ela não tem o título, não tem o primeiro verso como título, só tem o número, né? Mas tem a divisão em estrofes aqui, ó, tá vendo? Então por isso que eu postei essa outra versão aqui em PDF, né? Que é da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E o, a obra do Fernando Pessoa já está em domínio público, né? Então, por isso é fácil de encontrar assim disponível na internet, né? Bom, então isso eu também postei aqui, ó, dentro da pastinha Obras de Fernando Pessoa, o Guardador de Rebanhos é essa versão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, tá bom? Então esse poema Guardador de Rebanhos é a principal obra do Alberto Caeiro, né? E é um poema longuíssimo em várias partes, mais de 40, né? Aqui, ó, tá vendo? 43, 47, vai até 49, né? E além, além do guardador de rebanhos, o Alberto Caeiro tem uma obra, né? Uma série de poemas chamado O Pastor Amoroso, né? E depois tem os poemas em conjuntos, né? Então tem o Pastor Amoroso e os poemas em conjuntos. Por isso que é bom manter esse aqui, né? Também, tá bom? Para quem tiver interesse de conhecer esses outros poemas do Alberto Caeiro, né? Tá bom? Então tá. Bom, além disso, vamos voltar lá no mundo. Então a gente estava aqui dentro dessa pasta, né? Além disso, eu postei 3 vídeos sobre
os heterônimos do Fernando Pessoa. Então esse aqui, ó, Alberto Caeiro, vem a ser esse aqui, tá vendo? Alberto Caeiro, Então são vídeos curtos, né? Tá vendo? Esse daqui tem 3 minutos e 51 segundos. E fala um pouco sobre cada heterônimo, né? E daí tem o Ricardo Reis aqui, tá vendo? Ó, né? E o outro é o Álvaro de Campos aqui, certo? Tá. Então eu postei esses 3 vídeos aqui. Eu já deixo aberto porque outras vezes que eu fui gravar vídeo assim, quando eu abro na hora, muitas vezes cai em propaganda, né? Postei esse vídeo aqui também, ó, que é esse ator, né? O, o Abu Janra lendo o guardador, o guardador de rebanhos, parte 8. E daí depois eu vou falar por que que eu postei esse também, vocês vão entender, né? Tá. Daí voltando lá no Moodle, postei também esse aqui, ó, Fernando Pessoa, Ortônimo e Heterônimos, que é um livro inteiro falando sobre o Fernando Pessoa, né? Ortônimo e Heterônimos. Esse livro, ele é um livro português, né? Ó, tá vendo? Porto Editora, né? Então é um livro editado em Portugal, na cidade do Porto, né? E ele é bastante completo, é introdutório, né? Mas é bastante completo. E ele é de nível de ensino médio lá, sabe? Só que eu comprei e li e vi que ele é bastante até mais completo do que, por exemplo, o Maçom Moisés, né? Ao mesmo tempo em que é didático, né? Então, por exemplo, ó, fala da biografia do autor, primeiro modernismo, fala da influência da tradição clássica grega, né? Fala dos heterônimos, cada um deles, né? Depois tem umas análises de poemas, né? Daí tem uns exercícios aqui que eu não postei, tá bom? E, bom, vocês, na verdade, não é que vocês precisem ler tudo, mas caso vocês tenham interesse, né, de buscar mais informação, tem esse material aqui também, né? Então, ó, ele é bastante didático, mas ao mesmo tempo completo, né? Então, bom, então hoje eu vou falar sobre o Alberto Caeiro, né? Vou falar muito pouco, eu vou mais analisar o poema, né? Porque se vocês quiserem buscar mais informação, vocês têm tanto aqui, ó, quanto em todo o outro material que eu mostrei, né? Por exemplo, nesse livro aqui, ó, também tem, né, uma informação sobre como surgiu o heterônimo, né? E num depoimento do próprio Fernando Pessoa, de que ele, num determinado dia, como se fosse assim numa espécie de
de inspiração, assim, ele começou a escrever como se fosse num surto de inspiração, assim, escreveu mais de 30 e poucos poemas, né? Ou seja, quase que praticamente o guardador de rebanhos inteiro, né? E daí ele considera que o Alberto Caeiro é o mestre dele, é o próprio mestre dele, né? Assim como seria o mestre dos demais heterônimos, ou seja, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, né? Então, o Alberto Caeiro tem lá até uns dados biográficos do heterônimo, né? Ele seria alguém, ele seria um escritor que teve pouca formação escolar, né? Ele teria estudado só o primário e isso tem um pouco a ver com a simplicidade do estilo dele e até a maneira como ele pensa, né? Bom, então eu dois, é, vou ler dois poemas dele, ou melhor, duas partes do poema Guardador de Rebanhos, né? E fazer uma análise, né? Então eu escolhi duas partes curtas, né? Mas que ajudam a ilustrar bem o que vem a ser esse poema Guardador de Rebanhos, tá bom? Então, escolhi as partes 6 e 9, mas eu vou começar pela 9. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Bom, então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é a ideia, né, de ser dele, poeta, como um guardador de rebanhos. Ou seja, ele se compara a um pastor, né? Sendo que o rebanho são os pensamentos e os próprios poemas, né? O pastor comparado, o poeta comparado a um pastor remete a um período, né, que é o arcadismo, né, que tem a ver com a ideia da simplicidade, né, e da proximidade com a natureza. Então, aqui tem uma outra coisa também, que a gente viu o Fernando Pessoa ortônimo com todo um conflito relacionado com a modernidade e a identidade do sujeito moderno, né? Que é cheia de contradições e cheia de... A identidade é fragmentada, né? E aqui é como se fosse uma resposta que, de certa maneira, resolvesse toda essa todo esse conflito, né, do Fernando Pessoa ortônimo. Então, o Alberto Caeiro, ele é simples e sem questionamentos, sem grandes questionamentos filosóficos, né? E então, ao invés de todos esses questionamentos, ele valoriza as sensações físicas, né?
E isso se chama sensacionismo, né? Então, sou um guardador de rebanhos, o meu rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, o nariz e a boca, né? Então, as sensações físicas são mais importantes do que os pensamentos, né? Então, além da visão, a audição, o tato, né, com as mãos e os pés, o olfato e o paladar. É isso que importa, né? Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Então, aqui, mais uma vez, né, a proximidade com a natureza e os sentidos físicos. A flor, pensar a flor é vê-la e cheirá-la. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Então, tanto a flor quanto o fruto são elementos da natureza e o poeta ele entra em contato com esses elementos da natureza através das sensações físicas. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Então, mais uma vez, né, sempre as sensações físicas, né, do calor, né, e dos olhos quentes, fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade, sou feliz. Então, a realidade, a verdade, é uma coisa simples, é algo que se experimenta com as sensações físicas, né? Os sentimentos também estão relacionados com isso, né? Então, é isso que basta, né? Não há grande especulação filosófica e nem metafísica, como ele vai dizer depois, né? Em vários poemas ele vai falar de metafísica, né? Que seria a ideia de transcendência. Não, não importa isso, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, temos o sensacionismo, que é o predomínio da sensação sobre o pensamento. E o resto eu vou falar depois, tá bom? Mas o estilo é a linguagem simples, como se deixasse o pensamento fluir naturalmente, né? A linguagem é bastante simples, vocabulário simples, não tem métrica, a métrica é irregular, não tem rima, né? E o sentido é bastante claro, né? Bom, agora eu vou ler o outro, que é que também faz parte do guardador de rebanhos, a parte 6, tá bom? Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos, né? Então aqui ele está propondo, né, uma concepção de religião relacionada com a natureza, né? E relacionada também com a sensação física, né? Então, ou seja,
aquela ideia de não pensar. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Tem outros poemas em que ele vai dizer assim, que Deus é a natureza, que Deus é as árvores e os regatos e as flores, né? Então aqui ele está dizendo para que nós sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, né? E Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. Que talvez aqui seja uma referência à primavera, ou seja, à juventude, né? A vida no seu assim, no seu esplendor, né? No seu ponto máximo, né? E um rio aonde ir ter quando acabemos e com no seu final, né? A vida na sua morte, né? No momento da morte. Aqui também tem uma questão de, né, de quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto. E aqui sei a verdade, sou feliz, né? Os sentimentos também como algo que deve ser aceito sem que se resista a eles, né? É algo que vai e vem naturalmente, né? Como se fosse assim, as estações, né? Bom, então aqui tem os outros temas, né? Que o neopaganismo, ou seja, a comunhão com a natureza e a descrença na transcendência, né? Ele não fica falando de um outro modo de existência além desse que a gente conhece relacionado com a natureza. A ausência de metafísica e de moral. Apenas a realidade material existe. E estoicismo. O homem deve viver de acordo com as leis da natureza, desprezando as paixões que levam ao sofrimento. Ou seja, é sempre os sentimentos equilibrados, os sentimentos moderados, né? Então, sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, né? Então, não é para se deixar levar pelas grandes paixões, né? E Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos, né? Então, assim como as estações na natureza se alternam, né? Então também as fases da vida e os sentimentos, e é como se o homem devesse viver de uma certa maneira resignado às leis da natureza, né? Bom, então essas são basicamente as características do heterônimo Alberto Caeiro, né? Daí vocês podem buscar mais informações nesse livro aqui, Fernando Pessoa, Ortônimo e Heterônimos, né? Vocês vão ver mais trechos do poema dele analisados aqui, né? E também depois aqui nesse capítulo 9 também outros trechos ou poemas de cada um dos heterônimos e também do ortônimo. E no início aqui
vão ter informações a respeito do Fernando Pessoa, né? E também informações sobre essas formas de pensamento ou influências, né, do, da cultura grega na obra do Fernando Pessoa, como por exemplo o estoicismo, o epicurismo, o platonismo, algumas informações um pouco mais amplas, tá bom? Então, basicamente, por hoje, era isso que eu queria mostrar para vocês. E eu quero propor que vocês ouçam esse trecho, né, do guardador de rebanhos, declamado pelo Abu Janra, e seguindo aqui, né, a parte que ele vai ler, que é a parte 8, se não me engano. É a parte 8. Então, eu estou dizendo isso, eu estou propondo essa parte 8 porque é uma das partes mais conhecidas e também que pode trazer algum tipo de polêmica, né? E eu quero, assim, saber mais ou menos de vocês, de que maneira vocês interpretam a impressão que vocês têm disso aqui, porque é uma parte um pouco mais forte, vamos dizer assim, tá bom? Então, a atividade que eu vou passar no final, claro, tem a ver um pouco com isso aqui, né? Como sempre eu faço com os outros autores, né? Geralmente poetas, né? Eu leio algum poema, interpreto algum poema e proponho que vocês escolham algum outro e, e analisem, né? Então, nesse caso, sobre o Alberto Caeiro, a minha sugestão é essa parte 8 do guardador de rebanhos. Mas claro, vocês podem escolher outro também. Mas de qualquer maneira, eu acho que é bom conhecer essa parte aqui, porque ela é bastante conhecida, é a mais, talvez a mais conhecida, e talvez a que mais pode despertar polêmica, né? Então, eu não poderia deixar de mencionar isso para vocês, tá bom? Então, basicamente, o que vocês podem fazer, além de ver isso que eu, além de ver esse vídeo que eu estou terminando agora, né, é ouvir essa declamação acompanhando aqui pelo pelo texto escrito, né? Ou então só ouvir depois ler, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês, né? Lembrando que agora em novembro, o nosso próximo encontro vai, ou desculpa, em outubro, o nosso próximo encontro vai ser somente no dia 22, tá bom? Deixa eu, 22. E até lá eu vou falar o que talvez, né, eu poste mais alguma coisa, mas talvez a gente, com o próximo heterônimo, né, que é o Ricardo Reis, ou talvez o Álvaro de Campos, eu vou ver qual que é melhor primeiro, a gente faça junto, acho que é melhor, tá bom? Eu tô, tô fazendo isso aqui dessa maneira
por causa da data desse dia 6, né? Que coincide com o NAFTA, tá bom? E para mim ficaria muito pesado eu ter duas aulas online no mesmo dia, porque imagina, se já é um pouco cansativo para vocês, imagina como seria para mim por volta de, sei lá, 4 horas seguidas de encontro online, né? Tá bom? Então eu agradeço a compreensão de vocês e se tiverem pergunta podem mandar no WhatsApp e até o dia 22 então, que é quinta-feira, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos e até a próxima.